Pensada. E nós que aqui ficamos, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 34. Aliás, 44. 44 até o versículo 50. Evangelho de João, capítulo 12, do verso 44 ao versículo 50. Eu acho que eu esqueci o meu óculos, de hoje que eu procuro aqui. Hoje vai na fé. Não, aqui dá para ler, na distância aqui. Evangelho de João, capítulo 12, de hoje que eu procuro óculos. Do verso 44, irmãos, ao verso 50, diz assim: E Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a graça, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e Pai bendito, a Tua palavra está diante de nós, ela foi lida, Senhor. Aqui está o Teu povo, a Tua igreja, parte da igreja visível do Senhor Jesus. E o nosso pedido nesse momento é que a Tua palavra possa falar ao nosso coração, é que ela possa adentrar, ó Deus, nas entranhas do nosso ser, e que o Teu Santo Espírito, agindo através da Tua palavra, possa nos convencer de tudo aquilo que nós precisamos ser convencidos. Ó meu Deus, se existe no nosso meio alguém que ainda não reconhece a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa levar a salvação a esse coração nesta manhã. Se alguém me escuta nesse momento, ó Deus, e ainda não compreendeu, não entendeu, não aceitou no seu coração a pessoa bendita do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito possa aplicar esta palavra e que hoje, ó Deus, exista salvação no nosso meio. É a oração que Te faço, não baseada nos nossos méritos, ó Deus, mas nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dEle que nós elevamos a nossa voz, que nós a Ti oramos nesse momento. Amém e amém. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós concluímos o capítulo 12 do Evangelho de João. Fechamos mais um capítulo nas nossas exposições matinais. Nesse capítulo 12 nós acompanhamos o Senhor Jesus, e eu disse isso aqui no início do fim, inaugurando aquele momento histórico em que Ele já está prestes a ser levado à cruz do Calvário, a sofrer o martírio, a ser de fato e de verdade entregue literalmente por mim, por você, para que pudéssemos então vislumbrar a salvação. Jesus fala então dessa necessidade do seu sacrifício, não é? Lembre-se, se a semente não cair na terra, não existe vida. Essas palavras estão aqui nesse capítulo 12. Ele então demonstra aquele sofrimento que o esperava, e ele já de alguma forma vislumbrava isso,
E isso é muito elucidativo para todos nós, porque mesmo consciente de todo o sofrimento que haveria de passar na cruz do Calvário, o Senhor Jesus fez a vontade do Pai. O Senhor Jesus cumpriu a sua missão. O Senhor Jesus deu a sua vida por mim, deu a sua vida por você. Ele então se entrega para a nossa salvação. Mas ao longo desse capítulo 12, nós encontramos também demonstrado a incredulidade do coração do homem, né? A incredulidade do coração humano. Fariseus, homens da lei, pessoas que conheciam a revelação de Deus, àquela época, o Velho Testamento, relutavam em compreender, em aceitar, em perceber que estavam diante do Messias. Apesar de Jesus dizer em vários momentos, né, que Ele é a luz do mundo, que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é a água da vida. Esse Evangelho de João tem várias expressões consagradas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, meus amados irmãos, ele aponta para a incredulidade do coração humano, ao mesmo tempo que ele também diz que a fé se estabelece na nossa vida como um dom gracioso do nosso Deus. A fé é dom de Deus. Versículo 44 ao versículo 50 é um ponto interessante. Esse é o último momento que o Senhor Jesus se dirige às multidões. Depois disso, as suas conversas elas se dão com os seus discípulos, com os seus seguidores mais próximos. Depois desse momento, apenas diante de Pilatos é que a multidão de fato vai reencontrá-lo, mas ele agora não se dirige mais à multidão. O verso 44 ao verso 50, nós temos aqui um resumo, um apanhado de tudo aquilo que o Senhor Jesus já havia ensinado. Agora eu faço a essa observação, que é a última fala de Jesus para as multidões, para que possamos meditar nessa manhã, na seguinte ideia, no seguinte tema, não é? Esse aqui é um último desafio. É como se fosse uma última chance que o Senhor Jesus está dando àquelas pessoas. É como se fosse um ultimato. E mais uma vez o Senhor Jesus vai ressaltar pontos importantes. Na realidade, a mensagem de hoje ela até é reduzida, porque eu não destaco aqui 3 pontos, eu não destaco 4 ou 5, mas apenas 2 pontos. Nesse apanhado geral, nesse resumo geral, nessa palavra que se configura em um último desafio àquelas multidões, nessa palavra que se configura na última participação ou na última interação de Cristo com as multidões. Ele reafirma aquilo que Ele é. O primeiro ponto que eu destaco, então, meus amados irmãos, é que nós precisamos entender e nós precisamos acreditar que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Esse é um ponto básico, nós não podemos negociar isso. Veja, existiam vários religiosos que estavam acompanhando a Cristo, mas eles acreditavam que Cristo era o Salvador. Eles compreendiam que o Senhor Jesus era o seu Salvador. Da mesma forma, é provável que existam pessoas hoje aqui sentadas, que frequentam a igreja, ou nos ouvindo na transmissão, ou que escutem essa mensagem em outros momentos, que possuem de alguma forma e de certa maneira uma vida religiosa. Mas eu pergunto, você acredita que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Obviamente que aqui não se configura necessariamente uma última chance, sem querer fazer qualquer tipo de chantagem emocional ou de terrorismo nesse sentido. É provável, é possível que de repente para algumas pessoas fosse a última palavra. Mas entenda que a última palavra sempre pode ser a última. Entenda que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida não é algo que deve ser empurrado lá para frente, não é algo que deve ser postergado, não é algo que deve ser colocado num futuro distante, mas é uma decisão que precisa ser tomada o mais rápido possível.
O Senhor Jesus reenfatiza aquilo que Ele é. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. A gente vai ver aqui o Senhor Jesus ressaltando a sua íntima relação com Deus. É o Deus Filho mostrando-se numa íntima relação com Deus Pai. Quem crê em Cristo, na realidade está crendo em Deus. Quem vê a Cristo, na realidade está vendo a Deus. Não há, nesse momento aqui, a separação da pessoa divina. E aí isso nos remete ao primeiro versículo de João, as primeiras expressões que nós encontramos nesse Evangelho. Quem é Jesus, meus amados irmãos? Jesus é o Verbo que se fez carne. É o Deus que habitou entre nós. Nós não podemos nos apartar dessa verdade. Eu digo isso, sabe por quê? Porque uma das formas que Satanás usa, e olha, Satanás é sujo, Satanás é astuto, não se engane. Uma das formas que Satanás tem utilizado e se utilizado para tentar destruir a palavra de Deus, para tentar desviar as pessoas do verdadeiro Evangelho, não é simplesmente dizer isso não existe, mas é a meia-verdade, é a sutileza, que, por exemplo, se apresenta numa perspectiva muito difundida em algumas igrejas. Jesus é o ser histórico, é o Jesus histórico, é o Jesus que olha para os pobres, é o Jesus que atende aos necessitados, é o Jesus que ampara a viúva, é o Jesus que se preocupa com os órfãos. E aí eu coloco Jesus nessa caricatura meramente social. E aí você me escuta nesse momento e vai refletindo e vai pensando: pastor, Jesus não se preocupava com os pobres? Se preocupava com os pobres. Jesus não se preocupava com as viúvas? Se preocupava muito mais do que esses que hoje tentam colocar em Jesus essa marca, não é? Essa pencha de apenas olhar para esse lado, vamos dizer assim, mais social, esse evangelho social, esse evangelho que tenta olhar para um Jesus meramente histórico. É lógico que ele se preocupava. Jesus andou com os pobres. Jesus, ele alimentou quem tinha fome. Não há nenhuma dificuldade em perceber essa realidade. Não há nenhuma dificuldade em aceitar isso. O problema, sabe qual é, irmãos? É quando nós dizemos assim: o Senhor Jesus é apenas isso. O Senhor Jesus é apenas o ser histórico. O Senhor Jesus é aquele que se encaixa na minha ideologia política. Isso é conversa para boi dormir. O que nós precisamos entender é que o Senhor Jesus é o Salvador do mundo. É o Deus que se fez carne. E a igreja cristã não abre mão desta verdade. Essa é a verdade que transformou o mundo e continua transformando o mundo. Esta é a verdade que continua impactando o nosso coração, modificando a nossa vida, modificando a nossa existência, meus amados irmãos. Nós não estamos diante de um personagem meramente histórico. Em hipótese nenhuma nós podemos pensar dessa forma, não. O Senhor Jesus não é apenas esse personagem histórico. Ele é o Deus que se fez carne. E veja, meus amados irmãos, que ele diz no verso 46, eu vim como luz para o mundo. O iluminismo se estabelece. O capítulo 8 deste mesmo evangelho, versículo 12, o Senhor Jesus também diz isso: eu sou a luz do mundo. Interessante que aqui ele diz: olha, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem é Jesus? Jesus não pode ser encapsulado apenas numa figura histórica. Jesus é aquele que traz luz ao mundo que está em trevas. Jesus é aquele que irradia a vontade de Deus.
Jesus é aquele que traz iluminação ao nosso coração. Jesus é aquele que faz, não é, as escamas dos nossos olhos caírem para que nós possamos enxergar a verdadeira realidade do ser humano e do mundo. O mundo está em trevas, irmãos. O mundo precisa conhecer a verdade. As pessoas precisam conhecer a verdade. A geração atual é uma geração que vive numa intensidade de consumo, não é? de conectividade, de tantas outras características, e às vezes nós entendemos e pensamos que isso é a luz, que nós somos descolados, que nós somos conectados, que nós somos atualizados. As pessoas têm se afastado de Deus a cada dia. Os filhos se colocado de forma rebelde contra os pais, o ensinamento dos seus pais. Obviamente nós, pais, sofremos com isso e lamentamos, mas temos a certeza que a vida, se o filho não quis aprender com a gente, ele vai aprender impreterivelmente com a vida. Ele vai aprender. Ele vai provavelmente ter que sofrer lá na frente algum revés, alguma dificuldade, para depois de alguns anos, pela sua falta de sabedoria, pela sua cegueira espiritual, porque vivem nas trevas, porque acreditam no que não deveriam acreditar, porque imaginam que a vida se resume a realidades pueris. Lá na frente talvez ele diga assim: meu pai tinha razão. Minha mãe, bem que minha mãe falou. Poxa vida, minha mãe falou tanto, por que eu não dei ouvidos? De repente aquela alma benevolente e caridosa que possa até lembrar daquilo que o pastor falou no dia 13 de março de 2022. Bem que o pastor falou, como eu estou sofrendo. Eu estava em trevas, eu não compreendia a realidade. Os irmãos entendem, a palavra do Senhor precisa ser levada a sério, meus amados irmãos. O Senhor Jesus é o Salvador do mundo. Bradam, afirmam aqueles que vivem uma vida de relativizar tudo, não é? Não. Pensemos em Jesus apenas como esse personagem, esse ser que é histórico e não mais do que isso. Pensemos apenas nessa perspectiva. O Senhor Jesus diz: olha, eu sou a luz do mundo. O mundo está em trevas. Eu ficarei por algum tempo aqui. Aquelas pessoas estavam tendo uma oportunidade impressionante. É isso que me chama a atenção, irmãos. Eles estavam ouvindo, não era o pastor de Igleito, não. Quem eles estavam ouvindo, irmãos? Quem é que clamou aquela multidão? Quem é que falou com aquela multidão? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Quem falou foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você imaginou isso? Imagina Jesus falando a você nesse momento. Imagina se Jesus estivesse aqui nesse momento falando: Adjane, é assim, Ariane, é assim. Imagina o impacto que isso teria no nosso coração. Jesus falando diretamente: Mateus, olha, a realidade é essa. Fran, é assim, eu vim, Fran, para dar a minha vida por você. Imagina, nós ouvimos isso do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo assim, essas pessoas têm o seu coração endurecido. É impressionante, irmãos. Sabe por quê? Elas estão nas trevas. Sabe por quê? Elas não foram atingidas pelo dom da fé. É como que o amor ao mundo, às coisas do mundo, aos prazeres imediatos, fosse aquilo de mais importante nas suas vidas. Meus amados irmãos, nós precisamos refletir sobre realidades que não são perenes, mas realidades que nos apontam para a eternidade. Muitos relativizam, muitos resistem ou tentam resistir. Ontem, rapidamente, eu fui numa livraria aqui da cidade. E aí, sem querer mesmo, mas depois que eu comecei a ouvir, eu confesso que eu parei para ouvir a conversa.
Estou confessando, se isso é pecado, estou confessando aqui o meu pecado. Rapaz, um funcionário e mais outro rapaz que conversando lá sobre livros e tal. Aí, como eles começaram a falar de religião e de igreja, aí é um assunto que me chamou a atenção. Eu não fui lá, né, com o ouvido. Deixa eu ver o que esse pessoal está falando. Estava do outro lado da prateleira. Aí o rapaz, não, o funcionário, porque eu estou terminando, vou apresentar a minha monografia, tese, sei lá como é que chama hoje, para apresentar a minha defesa lá de mestrado, vou fazer isso, o outro, tal. Aquele papo, não tem aquele papo cabeça, intelectual, não é? E eu já aqui, o cara já se sente, não é, um nada, um ninguém, né? Eu não tenho as carteiradas para dar, né? Eu só leio, só estudo, mas carteirada eu não tenho, né? Mas aí me chamou que aí um disse assim, olha, qual é o segmento religioso que você segue? Aí eu, opa, nessa hora foi quem fiquei curioso. Esse rapaz tem alguma religião? Ele disse assim, eu sou agnóstico. Disse, poxa vida, eu também. Disse, pois é importante. Aí o outro disse assim, não, eu gosto mais de, em vez de dizer agnóstico, porque a gente tem que explicar um bocado de coisa, eu só digo que eu não tenho religião. Coitado, ele não sabe que a religião dele é não ter religião. Ele ainda não conseguiu compreender que isso é uma religião. Mas ele consegue, no alto da sua arrogância, nivelar todos os outros que dizem que têm uma fé ou uma religião como seres imbecis, seres desprovidos de inteligência, seres desintelectualizados, não sei se existe essa palavra. Se não existe, é um neologismo, acabou de existir. Eu fico impressionado como existem pessoas cegas que relativizam absolutamente tudo. Apesar de, pelo menos nessa religião deles, eles dizerem assim, eu não posso provar que Deus não existe. Pelo menos isso. Já é, vamos dizer assim, já é um ponto, não é? Já é um traço nesse oceano, nesse mundo da relativização. Pelo menos eles afirmam isso. Diferente daqueles outros que dizem simplesmente Deus não existe. E se você disser que existe, ele pede uma prova da existência de Deus. Mas não é capaz de provar e de trazer uma única prova da não existência de Deus. O mundo está em trevas. Eu estou falando de duas pessoas que estavam cercadas por milhares de livros. Pessoas que estavam cercadas por uma produção de conhecimento de quase 3.000 ou 4.000 anos, mas que estão cegas, estão em trevas. É aquela visão, não é, tacanha, é aquela visão pequena, é aquela visão que menospreza realidades transcendentais. Todo aquele que olha para Cristo e tenta impingir em Cristo a perspectiva de um ser meramente histórico, é alguém que tenta produzir uma redução daquilo que o Senhor Jesus é. O problema é que o Senhor Jesus nunca vai ser reduzido pela nossa vontade ou pela vontade humana. O Senhor Jesus não é apenas um ser histórico, nós precisamos compreender isso. Quem vê ao Senhor Jesus está vendo o próprio Deus. Quem crê no Senhor Jesus está crendo no próprio Deus. Quem entrega a sua vida ao Senhor Jesus sabe que Ele é o Deus que se fez carne, o Verbo que habitou entre nós, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que passou pelo momento da humilhação, mas tudo isso Ele fez por amor, entregando a sua vida por mim e por você. E nós precisamos acreditar nisso. Se você não crê nisso, eu lhe convido nesta manhã a entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. A você sair das trevas que você está vivendo. Porque isso vai trazer sofrimento para a sua vida. Isso vai levar você a um destino que não é bom. Talvez muitos caminhos que nós traçamos na nossa vida, nós não sabemos o final dele com precisão.
Mas uma coisa é certa, quando nós caminhamos e quando nós andamos sem Cristo, nós podemos ter uma certeza, o final do caminho é o pior possível. Uma outra certeza nós podemos ter, todas as vezes que nós caminhamos, todas as vezes que nós trilhamos a nossa vida, construímos a nossa história com as bases fincadas na palavra e na verdade da palavra e em Cristo Jesus como sendo a pedra fundamental, nós podemos ter a certeza de que nós haveremos de ter um bom final, apesar das lutas e das dificuldades do caminho. E esse é um outro ponto que nós destacamos nesse texto. O primeiro, lembre-se, a última interação do Senhor Jesus com a multidão. É como se estivesse ali no último momento, numa última chance. No último desafio, gosto muito da palavra chance, no último desafio aquelas pessoas, eu sou o Salvador, quem vê a mim, vê ao Pai, eu sou a luz do mundo, veja o Senhor Jesus é quem está dizendo isso. Mas uma outra realidade ele coloca, haverá um julgamento. Preste atenção nisso, meu amado irmão, haverá um juízo e haverá um julgamento. Juízos, julgamentos existem. Haverá um que será final, definitivo. Volta os seus olhos para o texto. Se alguém ouvir as minhas palavras, eu estou lendo o verso 47, e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Ponto. Só para um parêntese. Aí aquele que gosta de relativizar, aquele que segue a ética, a graça barata, a ética fajuta, muito difundida hoje nos nossos dias, de que por que juízo? Ninguém tem o direito de julgar ninguém. É interessante, irmãos, eu fico impressionado porque tem gente dentro das nossas igrejas pensando dessa forma, o que é um absurdo. A Bíblia não proíbe o julgamento. Eu não sei aonde você leu isso. A Bíblia proíbe o juízo temerário, julgar sem conhecer. Mas a vida é feita de juízos. Mas no milindre, na sociedade do direito, e aí sempre do direito meu e não do outro, na sociedade do tocou, quebrou porque é de vidro, não é? Nas redes sociais a expressão é mimimi, não é? Na sociedade do mimimi, na sociedade que ninguém pode falar nada com ninguém, logo nós nos levantamos, ou as pessoas se levantam, não, quem é você para julgar? Nós não podemos julgar ninguém. Aí imagina, a pessoa lê o texto até aqui, aí o Senhor Jesus diz assim, eu não vim para julgar, está vendo? Está vendo aí? Nem Jesus, que era um homem santo, veio para julgar. Ele não veio para julgar. Por quê? Ele veio para quê? Para um pouquinho, bota o tique e o teco para funcionar. Vamos lá, neurônios trabalhando. Bota gás aí na caixa de força. Neurônios estão trabalhando, a todo vapor. O Senhor Jesus não veio julgar. Está vendo? O Senhor Jesus não veio julgar. Ele veio o quê, irmãos? Ele veio salvar. Os irmãos concordam que ele veio salvar? Mas salvar quem? Do quê? Se ninguém pode julgar nada. E se ninguém pode julgar, é porque não tem erro. Se não tem erro para ser julgado, tem erro para ser salvado. Começou, está aí, pleno vapor. Porque é uma lógica simples que a gente aplica a toda a realidade. Percebe que no fundo, as pessoas que trabalham nessa perspectiva, elas só querem uma coisa, elas não querem ser confrontadas com a verdade. É como se elas estivessem dizendo, olha, não me julga não, deixa aqui eu quieto nas trevas, me deixa quieto aqui na lama, no pecado, eu quero viver no pecado, eu não quero largar isso aqui é bom demais, beleza, pelo menos seja sincero e diga que a realidade é essa, não tenta relativizar, e não cai nessa conversa de Satanás não, porque Satanás está fazendo isso há muitos e há muitos anos, nada. Deus diz que você não pode comer desse fruto, mas é porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Você pode ser. E a conversa bonita, e o homem vai se sentindo o dono da razão, não é? Se hoje
está fora de moda dizer que ele vai sentindo a tampa de crush, né? O pessoal não sabe nem o que é crush. Mas ele vai sentindo a pessoa mais importante, a última bolacha do pacote. Eu sou a última bolacha do pacote, não toque em mim. Quem é você para me julgar? O Senhor Jesus, nem ele julgou. Peraí, vamos continuar lendo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Vai haver julgamento? Vai haver julgamento. O Senhor Jesus veio salvar. Na realidade, eu não vou entrar nesse ponto que demanda mais tempo, né? Outros textos falam do juízo que o Senhor Jesus vai exercer também. Mas não é o caso de falarmos sobre isso agora. Apenas percebermos que vai haver um juízo. Há quem o julgue, não é? Ou tem quem o julgue. Quem vai julgar? A própria palavra. O Senhor Jesus está dizendo, olha, eu sou a luz do mundo. O verbo que se fez carne. Eu sou o Salvador. Eu entreguei a minha vida por você. Se não existir morte, se não existir sacrifício, não existe vida. Vai ser angustiante, vai ser doloroso, vai ser terrível do ponto de vista do sofrimento, mas eu vou entregar a minha vida por você. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Senhor Irani, eu estou sofrendo e vou entregar a minha vida pelo Senhor. Jesus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está falando. Zilda, você é pecadora, mas eu amo o mundo e você está no mundo de tal forma que eu mando o meu único filho morrer na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? O que nós precisamos fazer? Crer. Apenas isso. Crer. Esse é o start, é o início. É o ponto de partida. Nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar. Quem não crê? Quem não crê vai ser julgado pela palavra. Lá no tempo mais antigo da história da humanidade, Deus disse ao homem, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Disse mais o quê nessa sentença? Porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Essa palavra é minha ou foi a palavra de Deus? Palavra de Deus. O que foi que o homem fez? Comeu. O que foi que aconteceu? Morreu. Por quê? Porque Deus cumpre a sua palavra. Simples assim. Deus é justiça. Não é bom a gente saber que Deus cumpre a sua palavra quando nos salva? Que coisa maravilhosa. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, Ele também cumpre a sua palavra quando somos condenados. Haverá um dia do juízo final, um dia de acertos de conta, um dia em que verdadeiramente nós estaremos diante do nosso Deus. Veja, meus amados irmãos, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Por exemplo, aqueles que dizem que Cristo é um personagem apenas histórico, eles estão recebendo a palavra de Jesus? Eles estão repercutindo as palavras de Jesus? Não, Jesus não se mostrou e não se definiu como um personagem apenas histórico. Ele disse que era mais do que isso. A palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma notícia sem igual, maravilhosa. A notícia dá conta de que nós podemos fugir da condenação eterna. Lógico, você não vai se sensibilizar com isso se você achar que não tem pecado. Se você for daqueles assim, eu acredito na humanidade. Não sei baseado em que você acredita na humanidade. Eu não acredito. Não acredito nem em mim mesmo. A humanidade é pecadora. Tem algum momento, recorte aí, algum momento da história
em que nós estamos diante ou estaremos diante de uma humanidade de pessoas boas, perfeitas, maravilhosas. O que é que nós estamos enfrentando agora, irmãos? Guerra, genocídio. Latrocínio acontece diariamente no nosso país. O que é que nós assistimos há pouco tempo atrás, seja na Argentina, seja na Colômbia, eu não lembro agora do aborto, foi Colômbia ou Bolívia? Colômbia, né? O que é que nós assistimos? Pessoas nas ruas festejando o assassinato. E vocês acreditam na humanidade? E o pior de tudo, festejando o assassinato como se fosse a maior virtude do mundo, o maior direito conquistado. Qual é o grande direito que eu conquistei? Bradam as feministas que estavam naquelas praças comemorando isso. Eu conquistei o direito de matar. Veja que coisa terrível, veja que coisa hedionda, que coisa absurda, meus amados irmãos. A palavra de Deus condena tudo isso e eu falo aqui baseado na minha fé e na crença que eu tenho nas Sagradas Escrituras. Haverá um juízo, haverá um julgamento, mas a palavra está dizendo que existe solução para isso. O Senhor Jesus veio justamente para trazer justiça e não a nossa própria justiça. Em Cristo Jesus nós somos justificados. Em Cristo Jesus nós somos tornados justos. Em Cristo Jesus nós não passamos pela condenação. Em Cristo Jesus nós passamos da morte para a vida. Em Cristo Jesus nós saímos das trevas para a luz, de modo que Jesus é a solução para tudo, de modo que Jesus é aquilo que existe de mais importante na nossa vida. Obviamente que existem coisas importantes, a nossa profissão é importante, a nossa família é importante, os nossos sonhos, coisas que queremos conquistar, muitas dessas coisas são importantes, mas nenhuma delas é mais importante do que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a chave para que possamos passar a eternidade na presença do nosso Deus. Eu preciso dizer a você nessa manhã, haverá um juízo. E eu preciso dizer para você, a única forma de você escapar do juízo condenatório de Deus é você entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Não existe outra forma. Pronto, eu agora estou livre dessa incumbência de dizer isso para você, se você não sabia disso. Como pastor, como líder dessa igreja, eu agora não posso ser acusado pelo meu Deus, não ter dito de forma tão explícita, de forma tão clara, que só existe uma forma de você não ser condenado, só existe uma forma de você não arder no fogo eterno do inferno. É você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. É você reconhecer que Ele é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, entregou a sua vida por nós. Todos nós, irmãos, estamos no mesmo nível, não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós cristãos reformados acreditamos na depravação total. Todos nós somos depravados, todos nós somos pecadores. Assim nascemos, assim fomos gerados. Todos nós condenados ao pecado. Mas Deus nos amou. Deus mandou Jesus Cristo. E em Cristo Jesus, a esperança, uma nova esperança surge na história da humanidade. A verdadeira esperança. O Verbo se fez carne. A luz veio dissipar as trevas. Ele entregou a sua vida por mim e por você. De modo que no dia do juízo final, do julgamento final, quando Deus olhar para o Leandro, para o Domingos, para o Digleito, seja lá para quem for, para todo aquele que entregou a sua vida a Cristo, nós não seremos condenados, porque Ele verá Cristo em nós. É como se Ele estivesse olhando para mim e sabendo que eu entreguei a minha vida a Cristo. E Cristo pagou o preço daquela condenação que deveria ser minha, mas não é. Em Cristo nós estamos quites com a lei de Deus. Ele nos justificou.
Me permita terminar. Eu não saberia dizer e expressar de forma melhor tudo isso do que as palavras da própria Escritura Sagrada. De modo que eu peço licença aos irmãos para concluir a minha fala nessa manhã, lendo Romanos 8, que diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também todos nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai bendito, ó Pai Santo, que a Tua palavra possa frutificar no nosso coração. Que cada um que ouviu a Tua palavra nesta manhã e ainda não entregou o seu coração, a sua vida, por completo, sem reservas, a Cristo Jesus, que o Teu Santo Espírito interceda com gemidos inexprimíveis. Que possamos, ó Deus, saber, conhecer que a Tua palavra produziu vida no nosso meio, que corações foram transformados pela Tua palavra. Ó Pai Santo, louvamos e bendizemos o Teu nome pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E é no nome dEle que nós a Ti oramos nesse momento. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar mais uma canção.